Olá, eu sou Caio Yoshikawa e esse é o PG Talks. No último episódio, a nossa advogada Carolina Curi iniciou a série sobre direito sucessório falando sobre herança. Hoje, o tema é testamentos. Quando uma pessoa rica ou famosa morre, uma das principais perguntas que aparece é: para onde vai o dinheiro? É por isso que a curiosidade despertada em torno dos testamentos motiva desde a elaboração de manchetes jornalísticas até a escrita de filmes e novelas. O testamento nada mais é do que o instrumento jurídico de concretização da vontade da pessoa que faleceu e, por isso, é muito usado para planejamentos sucessórios e patrimoniais. É por isso que o que está escrito em um testamento tem consequências muito importantes e, por tabela, gera grandes disputas e pode trazer também grandes problemas. O conteúdo de um testamento pode impactar a vida e o bem-estar de muitas pessoas. É por isso que, no âmbito do direito sucessório, esse é um tema tão importante. Como a lei define um testamento? O testamento é definido pela lei como um instrumento unilateral. Isto é, o testamento é um ato jurídico praticado por somente uma pessoa chamada de testador. Essa pessoa manifesta no testamento, nesse documento, a sua última vontade ou a vontade final de sua vida. É por isso que o testamento só pode ser cumprido após o falecimento da pessoa ou do testador. O Código Civil também esclarece quem pode testar. São aquelas pessoas consideradas pela lei como plenamente capazes, ou seja, pessoas maiores de 18 anos, mas também aquelas pessoas que têm entre 16 e 18 anos. Essas pessoas especificamente são autorizadas por um artigo específico do Código Civil, visto que são considerados pela lei como relativamente incapazes. Contudo, não podem testar as pessoas que, no ato de testar, não apresentam discernimento para tanto, nem aquelas pessoas que a lei considera como absolutamente incapazes, que são as pessoas menores de 16 anos. A matéria dos testamentos encontra-se no Código Civil. Isso significa que, se pegarmos a lei e olharmos o que está escrito lá, nós encontraremos com certeza muito mais informações do que veremos no PG Talks de hoje. O testamento pode assumir diversas formas no Código Civil. Algumas são previstas no Código Civil como testamentos especiais, como, por exemplo, o testamento marítimo, o testamento aeronáutico e o testamento militar. Mas hoje nós trataremos das três formas principais, chamadas pelo Código Civil de testamentos ordinários. A primeira dessas formas é o testamento público, e esse testamento depende de três requisitos essenciais. Quais são eles? O primeiro deles é o que ele deve ser escrito ou lavrado por um tabelião ou por seu substituto legal em seu livro de notas, de acordo com as declarações do testador. O testador também pode usar como referência um documento pré-preparado, também chamado de minuta, ou notas ou apontamentos. O segundo requisito que trataremos hoje do testamento público é que, após a escrita do testamento pelo tabelião, também chamado de lavratura, deve ser lido em voz alta pelo tabelião, esse testamento público, e na presença de duas testemunhas, a um só tempo, ou pelo testador, se o quiser, na presença dessas testemunhas e do tabelião. O terceiro requisito é que, após a leitura, o instrumento deve ser assinado pelo testador, pelas testemunhas e pelo tabelião. Caso o testador não saiba assinar ou não possa, o tabelião ou seu substituto legal deve declarar essa circunstância no instrumento ou no documento. Quem assinará essa declaração é o próprio tabelião e uma das testemunhas. A segunda forma de testamento ordinário é o testamento cerrado. Ele é escrito ou pelo testador ou por uma pessoa a pedido do testador, sendo que nesse último caso o testador vai precisar assinar o documento. Aí ele entrega esse documento ao tabelião na presença de duas testemunhas. Nesse caso, o testador declara que aquele é o seu testamento e quer que esse documento seja aprovado pelo tabelião. Após isso, o tabelião escreve um documento ou lavra chamado auto de aprovação. E ele faz isso na presença de duas testemunhas. E
Após ler o auto de aprovação, o testador e as testemunhas assinam esse documento. Nesse caso, no caso do testamento cerrado, o conteúdo do documento só será conhecido após o falecimento do testador, quando o testamento será apresentado ao juiz, que abrirá esse documento e ordenará seu registro. Além disso, o juiz também deve ordenar que o testamento seja cumprido, caso não venha encontrar problemas externos que tornem esse documento ou nulo ou suspeito de falsidade. Por fim, temos o testamento particular, a terceira forma de testamento ordinário. Caso ele seja escrito de próprio punho, ele deve ser lido e assinado por quem o escreveu na presença de pelo menos 3 testemunhas, que também devem assiná-lo. A publicação do testamento é feita em juízo após a morte do testador, e todos os herdeiros legítimos, que vocês já viram no outro PG Talks, devem ser citados para se manifestar. Um dos principais problemas relativos ao testamento e que origina grande parte das disputas judiciais é a sua interpretação. Aí é que reside a importância de o testador ser bem assessorado por bons advogados ao preparar seu testamento. O Código Civil prevê várias regras de interpretação, mas existe uma regra de ouro que consta do artigo 1899 do Código Civil. Lá prevê que, caso haja mais de uma interpretação possível, a interpretação que deve ser seguida é a que mais se aproxime da vontade do testador. Evidentemente, o testador não poderá se explicar ou corrigir algum erro de redação da disposição testamentária após seu falecimento. É por isso que o trabalho de interpretação é tão importante. Finalmente, trataremos das disposições nulas. Para facilitar o entendimento, vamos tratar de algumas delas. A primeira que eu gostaria de mencionar hoje é a condição captatória. Mas o que raios é condição captatória? Condição captatória significa que, caso o testador nomeie herdeiro ou legatário sob a condição de que essa pessoa nomeada também disponha por testamento em benefício ou do testador ou de terceiro. Nesses casos, a cláusula é nula. Uma outra condição nula é uma condição que se refere à pessoa incerta, cuja identidade não se possa averiguar ou que favoreça a pessoa incerta, contendo a determinação da identidade dessa pessoa a um terceiro. Vamos dar um exemplo. Disponho dos meus bens em nome de uma pessoa com primeiro nome João e com sobrenome Silva, e que mora no estado de São Paulo. Realmente é muito complicado executar essa disposição, não é verdade? Também a cláusula é nula caso eu nomeie outra pessoa para determinar qual João da Silva receberá a minha herança ou legado. No entanto, o Código Civil prevê que, caso o terceiro determine quem receberá a herança dentre 2 ou mais pessoas mencionadas pelo testador, ou pertencentes a uma família, ou a um corpo coletivo, ou um estabelecimento por ele designado, a cláusula será válida. O terceiro tipo de cláusula nula é aquela que deixa ao arbítrio do terceiro, ou de um herdeiro, fixar o valor do legado. Abre-se uma exceção no caso de atribuição de valor de legado a título de remuneração de serviços prestados ao testador, por ocasião da doença de que faleceu. Além disso, a cláusula é nula caso ela favoreça as pessoas que escreveram um testamento, o cônjuge, o companheiro ou seus ascendentes e irmãos dessas pessoas, as testemunhas do testamento, o concubino do testador casado, salvo se o testador, sem culpa sua, estiver separado de fato do cônjuge há mais de 5 anos, e o tabelião, civil ou militar, ou comandante ou escrivão, perante quem se fizer, assim como o que fizer, ou aprovar o testamento. O último exemplo de cláusula testamentária nula é aquela feita em favor de pessoas não legitimadas a suceder, ainda quando simulada sob a forma de contrato oneroso ou feitas mediante uma interposta pessoa. No próximo programa, a Carolina Cury retorna ao PG Talks para discutir o que são legados e colação. Vamos entender no que consistem esses instrumentos jurídicos e os principais problemas que podem surgir caso esses 2 itens não sejam bem interessados no âmbito de um processo de sucessão.
E se você gostou do nosso podcast, não deixe de nos seguir no Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube e nas melhores plataformas de áudio. Você encontra como PGLAW, PGLAW. Fique à vontade para entrar em contato conosco via e-mail no info@pg.law, caso tenha alguma dúvida ou pontuação sobre o tema. Então, muito obrigado e até a próxima semana.